Deixa eu te contar a história de uma mulher e talvez no meio dela você se reconheça. Essa mulher acorda antes de todo mundo, faz o café, arruma a mochila do filho, resolve o problema no trabalho, escuta o desabafo da amiga, ainda liga para saber da mãe. O dia inteiro ela é o chão onde todo mundo pisa para se segurar em pé. E quando chega a noite, ela senta na beirada da cama, exausta, e pensa baixinho: e eu? E na mesma hora vem a culpa. Como assim eu? Que egoísmo é esse, mulher? Essa mulher pode ser você. E é com ela que eu quero conversar hoje. Você já sentiu culpa por fazer algo só pra você? Uma culpa que aperta o peito quando você senta pra descansar? Na tua cabeça você acha que você não pode descansar, que é preguiça? E quando você gasta um dinheiro com você, você acha que talvez você não mereça, que esse dinheiro poderia estar sendo usado para outra coisa? Ou quando você fala não para alguém, te vem uma culpa, um desconforto. Você já sentiu isso? Se você já sentiu isso, eu preciso te contar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Se cuidar de você dá culpa, se quando você pensa um pouquinho em cuidar de si, você sente culpa, é porque alguém te ensinou errado o que é o amor. Pense comigo nessa cena. É 11 horas da noite. A casa toda dormiu, tá todo mundo dormindo. E é só nessa hora que sobra um tempinho pra você. Mas você tá tão cansada que nem esse tempinho você consegue aproveitar. Você marca a consulta no médico, marca de ir no cabeleireiro, mas quando chega o dia você desmarca. Porque apareceu demandas dos filhos, da casa, do marido, coisa de todo mundo. E o que é seu é sempre a primeira coisa que você tira da lista. A gente vai olhar pra isso hoje, sem culpa, com verdade. Eu sou Rosiana e esse é o dia 5 da jornada 30 dias voltando para casa. Um devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional. Para a mulher que está cansada de viver no automático, que cuida de todo mundo e se deixou por último, e quer voltar para Deus, para si mesma e para o próprio lugar. A gente já tem uma caminhada até aqui. Hoje é o dia 5. No dia 1, a gente falou sobre viver no automático e como isso se reflete na nossa vida. No dia 2, a gente falou sobre o cansaço que dormir não resolve, aquele cansaço da nossa alma. No dia 3, falamos sobre a mulher forte que também precisa de colo. E ontem, no dia 4, a gente entendeu que ninguém se perde de uma vez, a gente vai se perdendo aos poucos. E hoje, a gente chega numa pergunta que trava muita mulher bem aqui, na hora de se conectar consigo mesma. Mas isso não é egoísmo? Eu pensar em mim primeiro não é egoísmo? Eu pensar em mim como prioridade da minha vida não é egoísmo? Eu me colocar como pilar da minha vida não é egoísmo? Eu vejo muitas mulheres que pensam assim. Inclusive, quando a gente faz aquela pergunta, quem é a principal, a pessoa mais importante na sua vida? Na maioria das vezes, o nome dela não tá na lista. Então pense agora, se você fosse me responder essa pergunta, quais são as 5 pessoas mais importantes da sua vida? Quem seriam essas pessoas? Talvez antes de você saber o que eu falei, você não se colocaria na lista. Mas a partir de hoje, talvez você mude seu pensamento e comece a se colocar nessa lista. E isso, gente, não é egoísmo. Querer se priorizar, querer se colocar em primeiro lugar, não é egoísmo. Fica comigo aqui, porque a resposta de hoje muda tudo, vai mudar a tua visão sobre isso. Antes da gente continuar, se você conhece uma mulher que faz tudo por todo mundo, sente culpa de cuidar de si mesma, compartilhe esse vídeo com ela. Pode ser a palavra que ela precisa ouvir hoje.
E deixa seu like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo tá fazendo sentido, que tá sendo bom para que chegue para mais pessoas. E também se inscreve no canal, que assim a gente vai aumentando o alcance dessa mensagem, né? Eu tô fazendo isso realmente para trazer, né, essa reflexão para vocês, trazer uma mensagem aí do meu coração também. Então hoje, pega lá a tua Bíblia, pega teu caderno, tua caneta, e a gente vai começar com Marcos 12, 30, 31. E é um versículo muito parecido com o que a gente leu ontem, mas ontem a gente leu em Mateus. E o que que ele fala aqui? Ame o Senhor seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Ontem a gente já começou a falar sobre isso, né? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Repara, Jesus não mandou você amar o próximo no lugar de você. Ele mandou amar o próximo como você ama a si mesma. E olha que coisa, o amor por você não briga com esse mandamento. Pelo contrário, ele é a régua dele. Jesus usou o quanto você se ama como a medida quanto você consegue amar os outros. Entende isso? E aí vem uma pergunta. E se essa tua régua tá quebrada? Se essa régua que mede o teu amor por si mesma tá quebrada, como que você vai conseguir passar isso para outras pessoas? Se você não tem esse amor por si mesma, se você não se cuida, se você não se olha, se você não se ama, qual é a régua que você está usando para amar os outros? Sejam filhos, sejam familiares, seja teu marido. Pensa um pouquinho nisso. E agora a gente vai para um versículo de Cânticos, que é. Eu li esse versículo e vi assim um retrato de tantas mulheres que chegam até mim. Então vamos lá. Cânticos 1, versículo 6. Não sei como está na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia aparece exatamente assim. Não reparem se eu sou negra, pois foi o sol que me queimou. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, fazendo-me guardar as vinhas. E minha própria vinha eu mesma não guardei. Você entendeu? Ela cuidou da vinha de todo mundo, deu conta da plantação dos outros. E a própria vinha, a vinha dela, a vida dela, o jardim dela, ela deixou secar. Quantas de nós somos essa mulher? A gente cuida da plantação de todo mundo. E a nossa fica lá abandonada no fundo do quintal. Talvez em algum lugar a gente acredite que alguém vai vir e vai salvar a nossa vinha e vai cuidar da nossa vinha para nós. Pois é, só que não vem. E agora a gente vai para Efésios 5, 29. Vamos lá, estou encontrando aqui. Ó. Porque ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Pelo contrário, lhe dá alimento e cuida dela, assim como Cristo faz com a igreja. E vamos lá, né? Ninguém jamais odiou a própria carne, antes
a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz a igreja. Cuidar de você não é vaidade, não é egoísmo. A Bíblia trata como a coisa mais natural do mundo. E ainda usa isso como imagem de como Cristo cuida da igreja. Se é assim que ele cuida de você, quem foi que te disse que você não pode cuidar de você também? E aqui ele fala especificamente de alimentar a carne. Então, com o que você tem alimentado o teu corpo, a tua mente, o teu espírito? Que tipo de informações você está absorvendo, você está se alimentando? Que tipo de coisa você fica rolando o feed nas redes sociais? Que tipo de vídeo você fica assistindo no YouTube? Que tipo de conversa você está alimentando no teu WhatsApp? Com que tipo de alimento você está colocando no teu corpo? E aqui eu não estou falando, né, que tem aquela ideia do Antigo Testamento, do alimento impuro, e Jesus fala, né, impuro não é o que entra, mas é o que sai do homem. Mas aqui eu estou trazendo a ideia realmente de uma alimentação limpa. O que que você está comendo? A tua alimentação está sendo inflamatória? Talvez você esteja comendo muito açúcar, muita gordura, muita fritura, e isso prejudica o teu corpo. Isso atrapalha o teu processo. Deus nos deu uma imensidão de alimentos naturais. E a gente vai lá e prefere comprar um negócio ultraprocessado. Prefere comprar aquele produto que a gente nem sabe todos os ingredientes que estão ali. Inclusive, falando sobre alimentação, há pouco tempo atrás eu estava com vontade de comer chocolate. Eu gosto de comer chocolate 70%. E eu vi no rótulo vários ingredientes muito estranhos. Eu falei, eu vou pesquisar o que que é isso aqui. E aí é polirricinoelato, uma coisa assim. E eu vi que isso é um provável derivado de petróleo. Então, para que eu vou colocar um ingrediente desse dentro do meu corpo? Então, eu deixei esse chocolate e falei, eu preciso achar uma opção mais limpa. E aí eu consegui encontrar uma outra opção que eram só dois ingredientes, massa de cacau e açúcar. Então, são as escolhas que nós fazemos daquilo que nós vamos ingerir, seja pela nossa boca, seja pelos nossos olhos, seja pelos nossos ouvidos, porque tudo aquilo que a gente absorve vai afetar de alguma forma a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ações. E por mais que a gente ore, por mais que a gente reze, Deus não vai fazer isso por você. A informação está aí, disponível. Mas quem vai tomar as ações no dia a dia é você mesma. Então a gente não pode esperar milagres fazendo as mesmas coisas. E aí, né, olhando dentro de tudo isso, tem mulher que tem esse hábito de sempre fazer tudo para todo mundo, mas não para se olhar, não para se cuidar. E você dá e vai ficando cada vez mais vazia porque você não dá para si mesma, você entrega tudo que você tem pro outro e você não se abastece, você não cuida de si. E agora vamos pensar um pouquinho, né? Vamos usar a ideia do copo. Então, quando você se cuida, você enche o seu copo. E o copo cheio transborda sozinho. A água escorre para os lados, sem esforço nenhum. E é assim que você cuida dos outros quando você tá bem. Sobra amor e ele escorre naturalmente. Agora, quando você se abandona, quando você não se cuida, seu copo fica vazio. E aí você tenta dar água que você não tem. Você espreme, espreme e não sai mais nada. Dar do copo vazio adoece a gente. Porque você entrega, entrega, entrega. Você vai se sentindo cada vez mais vazia. E talvez aquele reconhecimento que você está esperando não vai vir da pessoa. Talvez você sinta você tenha uma sensação de peso, assim, nossa, eu faço tanto por fulano e ele nunca me agradeceu.
E ele nunca reconheceu o que eu faço por ele. Talvez você esteja fazendo demais. Talvez você esteja se colocando em um lugar que está um desequilíbrio gigante nessa relação. Então precisa observar tudo isso. Muitas vezes a gente quer fazer sem a pessoa pedir, porque a gente acha que ela precisa. E a gente vai lá e faz. E quer fazer mais. Ah, mas coitadinha, precisa de ajuda, eu vou lá ajudar ela. Mas ela pediu ajuda? Não. Então fica no teu lugar. Porque quando a gente quer fazer nesse lugar, sem a pessoa pedir, o próprio Jesus perguntava: o que você quer? Ele não ia lá e ajudava quem não queria a ajuda dele. Então, que a gente realmente consiga seguir o exemplo de Cristo. Ele tirava tempo para orar, ele tirava tempo para meditar, ele ficava sozinho, ele se reabastecia com Deus, no silêncio. Não ficava bajulando as pessoas, não ficava buscando aprovação, não ficava buscando reconhecimento. Que a gente entenda isso e consiga aplicar na nossa vida, no dia a dia. Então, voltar para você não é egoísmo, é se abastecer para você conseguir compartilhar com os outros. Voltando novamente ao exemplo de Cristo. Se vocês não assistem, não assistiram The Chosen, recomendo que assistam. Tem muitos momentos na série que ele some. Ninguém sabe onde ele tá. E ele se abastece nesse momento, ele se cuida. E quando ele volta, ele tá com o copo cheio. Ele consegue transbordar novamente. E é isso que a gente também precisa fazer. Nós precisamos estar cheias para transbordar para o outro. E ontem eu já falei sobre esse exemplo, mas eu vou trazer ele de novo porque ele é muito importante. Quando você entra no avião, né, tem lá a mensagem que se acontecer alguma emergência, máscaras cairão e você coloca primeiro em você, depois na pessoa que estiver com você. Então é primeiro em você. Reparou? Primeiro a mãe, depois o filho. Por quê? Porque uma mãe desmaiada não salva ninguém. Se você não respirar primeiro, você não tem força para socorrer quem você ama. Vamos pensar numa gestante. Se essa mãe não se alimenta bem, se essa mãe não dorme bem, se essa mãe não tá bem, a criança vai sofrer dentro do ventre. E hoje em dia já existem inúmeros estudos falando que sim, as crianças absorvem tudo que a mãe sente na gestação. Inclusive eu e você temos traumas da gestação da nossa mãe. O que ela viveu na gestação dela, a gente carrega esses traumas. Então, o quanto, né, você estar bem vai influenciar no teu filho também, se você é mãe. Então, é você cuidar de você, não abandonando as outras pessoas, mas entendendo que você precisa estar cheia para transbordar. Esse é o ponto principal aqui. E agora eu vou te trazer mais uma palavra que talvez reorganize tudo aí por dentro. Na Bíblia também a gente tem muitas histórias que falam sobre mordomo, né? Aquela pessoa que cuida. Porque mordomo é quem toma conta da casa de alguém. A casa não é dele, mas ele cuida daquela casa com todo o carinho, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque o dono confiou nele para cuidar. E aqui vai a virada. Deus não te confiou a vida do seu marido para você administrar, nem a do seu filho, nem a da sua mãe, nem a de todo mundo que você está acostumada a ajudar. Deus confiou uma vida diretamente a você, na sua mão, para você cuidar com excelência, a sua. E para mim, Ele entregou a minha. A sua alma, o seu corpo, o seu tempo, a sua paz, a sua presença. Isso é o que Ele te deu para administrar. E aí, sem nem perceber, a gente vai, cuida de todo mundo, com todo o carinho do mundo. E a nossa própria casa vai ficando para depois. Imagina realmente uma casa que você deixou fechada. Poeira vai juntando, vai enchendo de bicho. E observa isso também, né? Qual é o capricho que eu tenho para fazer as coisas para as pessoas e qual é o capricho que eu tenho para fazer as coisas para mim.
Muitas vezes a gente tem uma facilidade muito maior de fazer com cuidado, com capricho, quando é pra alguém, mas pra gente não faz. Se vem visita em casa, você coloca uma roupa bonita, você põe a melhor louça. Pra você, você tá, fica de pijama às vezes o dia inteiro e usa lá o copo de requeijão, usa lá o copo da massa de tomate e você não pega o melhor pra você. Por quê? A gente merece o melhor que a gente tem. A gente merece sim. E a principal pessoa que vai precisar reforçar isso é você mesma. E isso que a gente faz não é nossa falha, a gente aprendeu assim, né? Ninguém nunca nos ensinou como que a gente devia se cuidar, principalmente as mulheres, né? Ah, você tem que fazer pelo outro, você tem que ajudar o outro, sempre o outro em primeiro lugar. A gente cresceu com isso. Eu ouvi muitas vezes: para de ser egoísta, faz isso pra fulano, faz isso pra ciclano, vai lá dar oi pra não sei quem, e vai lá no colo de não sei quem. Só que chega, né? A gente já cresceu, a gente já pode escolher fazer as nossas escolhas. E agora que você sabe de tudo isso, talvez até esse vídeo de hoje você não sabia, mas agora você sabe. E no instante que você começa a enxergar isso, a escolha volta para sua mão. Cuidar de você deixa de ser culpa, mas deixa vira-se a sua responsabilidade de não se abandonar mais. Isso é sua responsabilidade. Essa vida, a sua vida é sua para você cuidar. E no dia que você para de esperar que os outros mudem ou que alguém peça desculpa, para só então você viver, nesse dia você sai do banco de passageira e senta no volante da sua própria vida. Imagina que a sua vida é um ônibus, um carro, enfim, e tem outra pessoa guiando. Não é você que está no volante. E aí a vida vai para qualquer lugar. Então, da próxima vez que você sentir culpa por se cuidar, lembra que o contrário de egoísmo não é você se abandonar, é você cuidar de você. O contrário do egoísmo é amar na ordem certa. Deus em primeiro lugar, depois você. E aí, do que transborda de você, você cuida dos outros. Talvez você venha me falar: ah, mas eu tenho criança pequena e é difícil fazer isso. 5 minutos quando você vai no banheiro. Não precisa do dia inteiro. É alguns minutos que você tem com você, sabe? Para se olhar, para se ouvir o que eu tô sentindo, como que tá o meu corpo, como que eu posso cuidar melhor de mim. São nas pequenas ações do dia a dia que isso vai mudando. Você não precisa, ah, não, vou fechar a porta do meu quarto, não quero que ninguém venha me incomodar, que eu vou ficar o dia inteiro aqui cuidando de mim. São com pequenas ações. Claro que se você puder tirar um dia inteiro para você, melhor. Mas se não der, você vai adaptando ao seu dia a dia. E é assim que a gente vai fazendo o movimento. E agora eu quero te mostrar de onde vem essa culpa, porque ela não vem, ela não nasceu com a gente, né? Na visão sistêmica, a gente olha para os movimentos que se repetem na família. Então, essa crença, né, de me colocar em primeiro lugar, sempre tem que fazer pelos outros, normalmente a gente cresceu ouvindo isso, como eu já trouxe ali um exemplo anterior. A gente aprendeu assim quando era criança. Então, olha para tua mãe, olha para tua avó. Quando que elas conseguiram se priorizar, se colocar em primeiro lugar? E aquele exemplo que eu dei também da casa, né? Na casa da sua mãe, ela usa a melhor louça? Ela usa a melhor roupa? Ou ela só usa a melhor roupa para sair e dentro de casa ela fica de qualquer jeito? Porque a gente aprende com os exemplos. E se você tem filhos, o que você faz hoje, essa criança vai aprender e vai replicar na vida adulta. Então pensa muito bem em qual exemplo você está dando para o teu filho, para tua filha, porque essa criança vai carregar isso para a vida dela e na vida adulta ela vai replicar isso com os filhos dela. Então tem que pensar muito nisso. Qual é o exemplo que eu estou dando para eles? E a gente sempre tem o costume de falar, ah, tá tudo bem, não, né, não quero incomodar, não quero reclamar. Só que nisso a gente vai
se sobrecarregando muitas vezes. E aí você repete o que você aprendeu. E você repete o que você viu acontecendo. E muitas vezes tem umas feridas embaixo disso, né? A ferida da rejeição, a ferida do abandono. Porque em algum lugar muito fundo, talvez tenha ficado gravado em você. Se eu precisar de mais, se eu pedir demais, se eu me colocar demais, vão me abandonar. E aí você se antecipa, você se abandona primeiro. Você some antes que te deixem. Você muitas vezes foge para não ter o risco de sofrer uma mesma dor que você tenha sofrido em algum tempo. E isso aqui não é para culpar, né, as pessoas que te ensinaram, seja lá quem foi, sua mãe, sua avó, ou seus pais, enfim, os adultos que você tinha por perto. Mas é para entender que essas mulheres também fizeram o que elas sabiam fazer, da forma que elas aprenderam. E talvez elas não tenham tido acesso ao que você está tendo acesso hoje. Isso que eu estou te trazendo aqui hoje. Talvez para você seja uma informação nova, mas elas não tiveram acesso a isso. E a gente normalmente está buscando um culpado, está buscando uma justificativa, está buscando compreensão. Mas é importante entender de onde veio isso, mas não esperar que essas pessoas também mudem. Ou culpar o passado, culpar o que aconteceu. A ideia é você olhar para isso e assumir daqui para frente a sua vida. Compreender, né, a origem e o que te devolve o poder de escrever o resto diferente. Imagina que a tua vida é um livro, você tá ali em alguma página dele. O que ficou para trás já foi, mas daqui para frente tá tudo em branco. Então, é a tua responsabilidade agora escrever as próximas páginas. E honrar a sua história não é repetir as dores dessas mulheres. É ser a mulher da sua família que finalmente quebra essa corrente. A primeira que aprende que cuidar de si também é coisa sagrada, assim como nós lemos, né, em todas essas passagens aqui. Você precisa cuidar de você. Primeiro Deus, depois você, depois o outro. E dentro da casa interior, que é o processo que eu conduzo, essa imagem que a gente vem construindo a sua vida como uma casa com vários cômodos. Esse tema aparece de um jeito bem claro. Você virou a mulher que cuida da casa de todo mundo. Você conhece cada cantinho da vida do seu marido, do seu filho, da sua mãe. Você sabe o que falta, o que dói, o que cada um precisa. Mas o seu quarto, aquele cantinho mais escondido, onde mora quem você é quando ninguém tá precisando de você, tá trancado. Cheiro de poeira, você nem entra mais lá. E voltar para si é destrancar essa porta, sem pedir licença para ninguém, sem culpa, porque esse quarto é seu e só você pode organizar, só você pode arrumar. E esse caminho de voltar para dentro de casa não acontece de uma vez, ele acontece aos poucos. Primeiro a gente solta o peso que não é nosso, larga a culpa que a gente carregou sem nem saber por quê. Depois a gente aprende a olhar para si com carinho, do mesmo jeito que você olha para todo mundo, menos para você. E aí, com calma, a gente vai arrumando a casa por dentro. Deus no lugar dele, você no lugar que é seu. E é esse caminho que a gente vai andar junto nesses 30 dias, um cômodo de cada vez. E olha, se essa conversa tocou em você, eu quero te dar uma coisa de presente. Eu montei um quiz bem rapidinho, que é um diagnóstico da casa interior, que vai mostrar como é que tá você hoje, dentro de toda essa dinâmica. Não é um teste de passar nem de reprovar, é um espelho. É para você se olhar com carinho. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você faz com calma, tranquila. Tenho certeza que vai ajudar a ter, para você ter um entendimento melhor de como tá a tua vida hoje. E você não precisa escolher entre amar os outros
e amar a si mesma. Jesus já resolveu isso. É como a ti mesma. Um não vive sem o outro. E como de praxe, vamos lá para as nossas perguntas de hoje. Pega teu caderno, a tua caneta e anota aí essas perguntas. Número 1. Quando você faz algo só para você, o que vem primeiro? Alívio ou culpa? E essa culpa, ela fala com a voz de quem? Observe, porque às vezes quando a gente sente culpa, tem uma voz que está por trás. 2. Jesus mandou amar o outro como a si mesma. Você tem amado de copo cheio ou de copo vazio? Pergunta 3. O que mudaria na sua semana se você começasse a cuidar mais de você? Se isso não fosse egoísmo, e sim um jeito de agradar a Deus? Responde com honestidade, com verdade, para você realmente se enxergar nesse processo. E a consciência, ela não vem para te condenar, mas vem para te devolver direção. E agora nós já estamos finalizando nosso vídeo de hoje. Se você quiser, fecha teus olhos agora para o nosso momento de oração. Senhor, Paizinho, Deus e Pai, hoje eu reconheço que aprendi a me abandonar achando que era amor, que cuidei da vida de todos e a minha, a única que o Senhor pôs na minha mão, foi ficando para depois. Não venho aqui para me condenar por isso, para me sentir culpada. Venho tomar de volta com as tuas mãos o cuidado com a vida que é minha. Me ensina a cuidar de mim como quem cuida de algo teu, precioso, confiado a mim. Tira de mim a culpa que eu herdei e que nunca foi minha para carregar. Me ensina a amar de copo cheio, a ti, aos outros e a mim mesma, com a mesma medida. Que eu volte para casa, para ti, para mim, para o meu lugar. Amém. E se cuidar de você da culpa, não é porque você é egoísta, é porque alguém, em algum lugar da sua história, confundiu amor com desaparecimento. E hoje esse ciclo começa a parar em você. Se essa palavra te encontrou, comente aqui embaixo, eu escolho voltar para mim. Eu leio cada um. E quero saber que você está nessa travessia comigo. Compartilhe com aquela mulher que vive para todo mundo e nunca sobra tempo para ela mesma. E se você ainda não fez, passa no quiz gratuito que está ali na descrição. Em 5 minutinhos você descobre qual é o raio-x do teu estado nesse momento. E amanhã a gente começa um bloco mais profundo dessa jornada. A gente vai descer no que eu chamo de porão. Os pesos antigos que a gente esconde e fingem que não dirigem mais a nossa casa, mas dirigem. Te encontro no dia 6. Não falte!